Já estamos de volta com Tudo a Ver. O assunto agora no nosso programa é transporte marítimo. Eu estou recebendo aqui nos estúdios o Frederico Singarajá, que é um barrister. Barrister? É isso. Conta pra gente primeiro que diferença há entre um advogado e um barrister. Tá, aqui no Reino Unido existem duas profissões de advocacia. Então, o termo advogado é um termo geral para qualquer pessoa que advoga profissionalmente. Então, a diferença entre um barrister e um solicitor, eu vou usar a analogia de medicina. Você tem um médico e um cirurgião. Então, um barrister é mais como um cirurgião. Ele é um especialista em uma certa área e ele é instruído pelo advogado, o solicitor. Então, na verdade, o barrister é... O advogado é cliente do barrister, né? Isso, ele é o cliente profissional. Isso. O cliente profissional. Bom, muito prazer em tê-lo conosco aqui. Obrigado. A gente veio conversar, né? Você foi convidado para a gente conversar sobre um tema que está bastante atual, principalmente para a nossa comunidade de brasileiros, que é transporte marítimo para o Brasil, quando tudo dá certo, perfeito, maravilhoso, né? Muita gente está voltando para casa, está voltando a morar na sua cidade de origem, e coloca ali, né, nos containers para ir embora para o Brasil. 3 meses depois, 4 meses depois, chega a mercadoria e é muito bem recebida em casa. Porém, ultimamente tem acontecido casos de que essa mercadoria não chega até a nossa casa lá, não é isso? A casa do cliente que a despachou daqui. E as pessoas chegam a entrar num certo desespero, porque consideram ali já 2 perdas. A primeira perda foi porque pagou aqui. E uma segunda perda porque não chega, né? Então, resumindo o início do nosso papo, o que fazer num caso desses? Sabendo que a mercadoria saiu daqui, com um prazo médio que eles determinam, que deveria chegar lá, e essa mercadoria não chega, né? O que esse cidadão tem que fazer? Tá, Marcelo, o meu conselho seria, primeiramente, tentar entrar em contato com a companhia para saber o que está havendo. Talvez não seja nada sinistro, talvez seja alguma demora, alguma coisa. Se você puder obter algum conselho que seja positivo, você segue aquele conselho e vê o que acontece. Se você não tiver nenhuma sorte com isso, então a segunda coisa que você deveria fazer é tentar entrar em contato com um órgão aqui chamado o Office of Fair Trading. Esse órgão é um órgão público e ele é o regulador de todo o comércio aqui no Reino Unido. Daqui, inclusive, daqui para fora, não é isso? Sim. Se a companhia é inglesa, ela é regulada pelo Office of Fair Trading. Então, não importa para onde a mercadoria está indo. Essa mercadoria, vamos supor ainda nesse nosso exemplo, que essa mercadoria, se fazendo o tracking dela, onde ela estaria, já está no Brasil. Já está no Brasil, está no porto e não está liberada e foi confiscada e vai para leilão por alguma irregularidade. Certo. Quais seriam as possibilidades de irregularidade para sair daqui, chegar lá e não serem liberadas? Bem, provavelmente o que aconteceu é que quando a mercadoria sai da Inglaterra, ela é emitida um Bill of Lading. Esse Bill of Lading é o documento titular da mercadoria. Quando chega lá, a pessoa que enviou o container tem que efetuar o pagamento para a companhia navegadora. Se esse pagamento não for efetuado, então o Bill of Lading fica retido e a mercadoria não será liberada. Então, isso é provavelmente o que ocorreu se está lá, está parado. Então, teoricamente, em princípio, né, uma das hipóteses seria falta de pagamento dessa billing Bill of Lading. Bill of Lading. Isso. Ou pode existir a possibilidade de alguma coisa irregular em documentação? Pode ser que o Bill of Lading foi emitido com algum erro e não está batendo com o que entrou lá, seja do conteúdo, seja do container, numeração, etc. Vamos dizer que um determinado container foi apreendido, não é isso? Digamos, existem outros, vários já no navio, alto mar, que vão chegar nessa fila. Não liberando esse, prende os outros ou cada um é individual? Não, se for um erro. Se for um erro, o erro é individual, a não ser que haja um erro em todos os containers. Porque cada container sai com o seu documento individual. Exatamente. Então, a apreensão de 1, 2 ou 3 não tem nada a ver com a apreensão de outros. Não. Se for por um erro, não. A única coisa que eu posso dizer que seria a primeira coisa que eu iria adivinhar seria falta de pagamento. Aí acumula, né? Logicamente. Você não pagou o primeiro. Exatamente. Ou se a carga tem alguma coisa que não deveria ser enviado. Alguma quebra de direito internacional, de
uma coisa que é controlada, uma substância controlada, mercadoria, contrabando, etc, etc. Mas sempre no container confiscado. Exatamente, Né? Agora, esse container confiscado num porto como um porto grande, por exemplo, o Porto de Santos, ele vai pagando ali diariamente um aluguel de espaço. Exatamente. Quer dizer, então essa conta, se não for paga imediatamente, ela vai crescendo uma bola de neve, não é isso? Exatamente. Vai cobrar demurge, vai cobrar o container é alugado pela companhia de navegação. Perfeito. Normalmente a companhia de frete, a não ser que seja uma enorme companhia de frete, não vai ser proprietária daquele container. Então, ele está pagando o aluguel e uma taxa acima pelo prazo. A gente está falando do lado da companhia, não é isso? Isso. A companhia com os portos, com o órgão regulador daqui. Vamos falar agora do cidadão, do meu amigo que está assistindo ali na TV, que tem família que já voltou para o Brasil e colocou no container ali a sua mudança. Né? Como é que isso afeta? Quer dizer, o que esse cidadão lá do Brasil ou daqui, não é isso? Você já disse que tem uma coisa, você pode procurar um órgão tal. Ele tem como procurar no Brasil, por exemplo, para reaver essa mercadoria? Tem como ele bater lá no porto dizendo assim, minha mercadoria está ali dentro de um container confiscado. Tem um jeito de abrir lá e eu retirar a minha mercadoria? Existe essa possibilidade? Não, na realidade, porque foi a companhia de frete que iniciou, o cidadão ele está fora da cadeia contratual. Então, ele não tem nenhum direito contratual. Ele está, na realidade, passando a posse, o título da mercadoria, para a companhia de frete, até ele ser liberado, passado pela alfândega e tudo mais no porto. Provavelmente, e logicamente, isso está no contrato que ele assina na hora de enviar Uma outra pergunta em relação a esse processo, não é isso? Quer dizer, saiu daqui, eles vão buscar na sua casa, leva a van, pega as caixas, coloca ainda nas caixas e entregam na sua porta. Chegando ao Brasil, existe uma transportadora que vai ao porto, depois de liberada a mercadoria, vai pegar, vai colocar na sua van lá no Brasil e vai fazer a entrega. Exatamente. Essa empresa que faz esse transporte no Brasil, de alguma forma, pode ser responsabilizada por algum dos nossos amigos brasileiros que lá receberiam essa mercadoria ou não? Não, na realidade não, porque, mais uma vez, a cadeia contratual, essa companhia tem um contrato com ou a navegadora ou a companhia de frete aqui na Inglaterra. Então, o consumidor, infelizmente, tem um contrato somente com a frete. Seria um global, um todo, não é isso? Só a transportadora seria a responsabilidade. Exatamente, porque o outro lado disso é, se isso fosse possível, aquela companhia poderia, a mercadoria ser liberada para qualquer companhia, qualquer pessoa pode ir lá. O consumidor não tem nenhum direito com aquela companhia. Então, poderia haver a possibilidade de qualquer pessoa chegar lá e dizer, essa mercadoria é minha, libera para mim? Entendeu? Então, para evitar esse problema, você precisa seguir a cadeia contratual. Frederico, tem muita gente assistindo a gente agora que, num período agora, de início do ano até agora, enviou muita coisa para o Brasil. Tem muita gente que mandou muita coisa aqui para a Europa, não é isso? Já tive notícias até de que muitas dessas companhias trabalham aqui na Europa, chega normalmente no período estipulado. Para o Brasil, não chegaram e não estão chegando por conta desse confisco de algumas transportadoras. E estão ainda recebendo mercadorias para serem enviadas. Não é isso? Isso pode ser considerado de alguma forma um engano, uma maneira não legal de continuar trabalhando dessa forma, mesmo que não tenha... Quer dizer, a fila não está andando, mas mesmo assim você está colocando gente na fila? É possível. É difícil especular o que é a causa do problema. E sem saber isso, é difícil dizer se uma companhia continuando a fazer negócios está quebrando uma lei ou está agindo de uma forma que não é a verdadeira. Então, até poder identificar qual é o problema, exatamente por que esses contêineres não estão sendo liberados no Brasil, é impossível de responder essa pergunta, Marcelo. Tá, e quem é que saberia ou quem é que informaria a um cidadão comum isso no Brasil? Tá. Por exemplo, diz a Polícia Federal, manda um e-mail para lá e eles respondem. Como é que você pode saber uma informação? Por exemplo, eu vou para o Brasil, coloquei lá minha mercadoria, sei que está lá, onde eu vou procurar para saber se realmente está lá e o que vai acontecer com essa mercadoria? Vai a leilão? Como é que acontece isso? Tá. Como eu falei, primeiramente você tem que tentar ir à companhia e ver se a companhia vai divulgar essa informação. Se não, tem o Office of Fair Trading. Depende, novamente, do qual é a situação.
Se, vamos dizer, por exemplo, a companhia está indo em falência, a corte vai apontar uma pessoa, um profissional, chamado o Insolvency Practitioner. Essa pessoa é independente e ela tem o dever a divulgar as informações corretas e verdadeiras. Então, essa pessoa é uma pessoa independente, não é da companhia e não vai ter as mesmas intenções da companhia. Segundamente, o Office of Fair Trading também é órgão público. Se, por exemplo, tiver um problema de contrabando, alguma coisa que não deveria estar no conteúdo do container, ela vai poder ficar sabendo e vai poder informar ao consumidor. Quer dizer, mas do Brasil, alguém que está lá, ou daqui, com um simples telefonema ou um pedido de e-mail, se não fizer todo esse procedimento, é difícil saber o que vai acontecer, né? Infelizmente, é uma situação difícil. Também você deveria ver o seu contrato. Talvez no contrato tenha algum recurso de o que você deveria fazer caso haja algum problema. Então, o contrato é o primeiro ponto inicial. Legal. Frederico, vamos continuar o papo daqui a pouquinho. Tem mais um bloco sobre esse assunto. E você, tem dúvidas sobre esse assunto também? Mande e-mail para o Tudo a Ver, não é isso? Com o seu caso, tudoaver@recordnetwork.co.k. Nós encaminharemos ao Frederico, não é isso? E a quem de direito for responder as suas dúvidas. Fique ligado, continue ligado, porque daqui a pouco tem mais papo aqui no Tudo a Ver. Tudo a Ver com você.